Esperar um pouquinho. Vamos entrando, pessoal. Boa tarde para quem tá chegando. Oi, mimos para minha casa, tudo bem? Cabele? Simplicidade e sucesso. Olá, minhas queridas, tudo bem com vocês? Tudo em ordem aí na casa de vocês? Vamos esperar um pouquinho pro Instagram avisar que a gente já tá por aqui. Vim até de Xuxinha hoje, ó, pra gente falar sobre organização para crianças. Qual a importância de ensinar os nossos filhos a organizarem, a manterem a organização? Qual os benefícios que isso traz para a vida deles? Será que é interessante a gente fazer por eles? A gente organizar? Vamos aprender tudo isso com a minha amiga convidada de hoje, uma organizadora lá do Brasil, a Sheila Procópio. Ela é especialista em organização para crianças e ela vai dar 7 dicas essenciais para a gente aprender a ensinar organização para os nossos filhos. É um assunto bem interessante, bem relevante e super importante para a gente aprender, né? Porque às vezes a gente fica perdido, a gente não sabe como fazer, principalmente com as crianças mais pequenas. Como é que a gente embute esse sentido, né, de organização na vidinha deles, na rotina deles, né? Que mais? Sheila já tá por aqui. A minha imagem tá virada? A Sheila, minha convidada, está dizendo que a minha imagem tá virada. Tô virada, gente? Como assim tô virada? Wanda, tudo bem? Sara? Responde pra mim, gente, por favor. Se tá ok, se eu tô virada? Sara, é difícil. Era, porque hoje você vai aprender tudo aqui, todas as dicas necessárias, essenciais para você conseguir deixar isso no passado. Era difícil, pode falar desde já que era difícil organizar as crianças, porque agora você vai aprender tudo e ó, colocar em prática, vai dar tudo certo. Ah, só para você, senhora Sheila Procópio está dizendo que a minha imagem está virada, então estou virada só para a senhora. Por favor, dona Sheila, arranje o seu telemóvel, celular, né, gente? Tá no Brasil, não vai nem saber o que é telemóvel. E se eu te chamar? Posso tentar já te chamar e a gente ver como é que fica? Como educadora, vi que muitas crianças não sabiam arrumar. Mimos para a minha casa. É algo muito difícil, é algo que nós, pais, né? Nós, mães e pais, por não ter paciência, né? A gente acaba fazendo por eles. A gente vai lá, faz do nosso jeito, depois a gente fica brigando, discutindo, querendo que eles façam, e a gente vai falar sobre tudo isso aqui hoje. Posso. Isso, Sara. Bora começar o mantra. Eu vou conseguir. Claro que vai, amiga. É claro que vai. Se você praticar, você vai conseguir sim. Porque não adianta nada a gente guardar teorias. Ó, pega papel e caneta. Pega um papel e caneta para você anotar todas as dicas maravilhosas que a nossa amiga vai nos dar. E depois, a partir de amanhã, você já começa a praticar e depois me conta o resultado, tá? Mais uma coisa antes de eu chamar aqui a minha convidada. Surpresa, tá? A minha amiga Sheila Procópio ela montou uma surpresa especial só para quem ficar até o fim dessa live hoje, tá? A gente vai conversar
em os 15, 10 minutinhos finais, tá? A gente responde pergunta e eu vou abrir o espaço para ela então falar dessa surpresa. Se eu fosse vocês, eu não perdia por nada no mundo, eu ficava aí até o fim, tá? Fica até o fim que vocês não vão se arrepender. Ai, é tão bom, vocês não vão se arrepender. Eu vou chamá-la. Vamos chamá-la. Nossa especialista em organização para crianças. Oiê! Oi, já desvirei? Agora eu virei o meu telefone, eu tô certa para vocês? Tá certinha. Então tá bom. Deixa eu tentar aumentar o volume aqui, só para. Tá bom. Deixa eu fixar o tema aqui então, para quem chegar depois. 7 dicas. Deixa eu ver se eu abaixo aqui um pouquinho. Para organizar as crianças. Cabelinhos. É assim mesmo, gente. Foi, marcou 7 dicas para organizar as crianças. Tudo bem, Sheila? Seja bem-vinda na minha casa. Obrigada, amiga. Tá chegando aí na sua casa. Aleimar. Amei fazer essa viagem até Portugal. Tô amando. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. A gente, ó, o pessoal aqui. Boa tarde, Raquel. Tudo bem? Maria. Francisco, quero saber o meu de 3 anos. Meu Deus, as mães estão aqui enlouquecidas à espera, Sheila. As mães estão enlouquecidas aqui, arrancando os cabelos. Mas podem já colocar isso no passado, não é? Porque agora elas vão aprender. Hoje nós temos 2 organizers para tirar todas as dúvidas, né? 2 organizers para tirar todas as dúvidas das mães. Aproveitem esse espaço, esse momento de vocês, para que vocês tirem as dúvidas pontuais. Às vezes você tem uma dúvida sobre uma organização com seu pequeno, com a rotina. Esse é o momento. Nós vamos pontuar aqui, nós vamos falar 7 tópicos, nós vamos falar algumas coisinhas a mais, mas depois a gente vai abrir o espaço para perguntas e respostas, né, Vanessa? Isso mesmo, isso mesmo. Primeiro, então, vamos começar a falar um pouquinho dos benefícios da organização para os pequenos, não é? No meu ponto de vista, é muito importante, desde pequenininho, desde que começa a entender, começa a andar, não é? A gente já começar a embutir, gerar autonomia para essa criança. Cada idade tem a sua necessidade, né? Tem aquela sua demanda. Então, eu acho super importante a gente dar autonomia para essa criança, para desde cedo ela saber pegar as coisinhas dela, devolver no lugar, a gente cria lugar junto. O que você acha? Quais mais benefícios, além da autonomia, a gente pode ter aí para eles? Vanessa, eu sempre gosto de falar, as pessoas me perguntam assim, com que idade eu posso começar a ensinar organização para o meu filho? Eu sempre falo para as mães, já é tarde demais. Né? Já deveria ter começado. Porque, assim, quanto antes a gente começar a introduzir os benefícios de uma rotina organizada, de um quarto organizado, isso vai ser muito, muito salubre para a criança, vai ser bom para a saúde física, mental, motora dessa criança, né? Uma coisa que eu viso muito dentro da organização para as crianças, em primeiro lugar, é a segurança. Então, se a gente falar de um quarto, por exemplo, eu viso a segurança desse quarto. Quando a gente fala de segurança, a gente fala dos móveis, do tipo de piso, se tem um tapete, onde guarda esses brinquedos, né? A criança pode bater a cabeça numa quina, colocar o dedinho numa tomada. Isso também faz parte da organização para o desenvolvimento dessa criança, para que ela cresça uma criança segura. Então, em primeiro lugar, eu sempre vejo a segurança. Depois eu vejo também o conforto. É importante a criança ela se sinta bem no espaço. Às vezes, nós pais temos a tendência de organizarmos um espaço com o nosso gosto,
com aquilo que a gente acha que é bom pra gente, né? É igual você faz a festa de primeiro ano da criança, normalmente, coitadinho, ele não entende nada. Aí você põe ali um símbolo, alguma coisa, né? Um desenho que você de repente gosta, que você acha fofo, mas às vezes a criança nem tem conhecimento daquilo. Né? A mãe monta aquele quarto maravilhoso dos sonhos dela, mas muitas das vezes nada funcional, né? Nada funcional. Então, em primeiro lugar, olhem a questão da segurança e a questão do conforto. E segurança, assim, a gente poderia abrir aqui um espaço enorme, de repente até em outro momento a gente volta a falar sobre isso. Segurança desde a roupa, um zíper, um fechecler, não sei como é que vocês chamam aí, um zíper, um fecho mesmo, né? Que ele tem aquele buraquinho, ele pode arrancar um dente de uma criança. Né? Então, a ONG Criança Segura, por exemplo, ela fala de um monte de coisas que a gente precisa de olhar num quarto de uma criança, que isso também faz parte da organização quando a mãe vai preparar o quartinho do seu filho, seja ele um bebê, seja ele uma criança já maior. Então, são coisas que a gente tem que olhar. O cordão da roupa não pode ultrapassar 14 centímetros, por exemplo, né? Porque maior que isso pode enforcar a criança. Então, a segurança é muito importante, assim como o conforto, para a organização também. Então, vamos olhar o tipo de brinquedo que seu filho tem, precisa de ser adequado para a idade dele, o tipo de organização que você tem no seu quarto, né? Se tem um tapete que escorrega, a criança pode cair, bater a cabecinha, alguma coisa assim. Então, olhe isso em primeiro lugar. Ótimo. Você aconselha as mães que você atende e que estão grávidas, que estão montando esse quartinho, você aconselha elas já montarem o quartinho do bebê de maneira até determinada idade? Olha, vamos deixar funcional até ele ter 5 anos, 6 anos e depois troca. Você aconselha isso ou não? Porque as mães às vezes fazem aquele quartinho de bebê só para o bebê. Passa muito rápido. Rapidinho ele tá com 3 anos e aí o quartinho já não serve mais. Não. Assim como guarda-roupa, cômoda, às vezes até mesmo cabide, né? Que elas compram aquele cabide pequenininho. A criança com 5, 6 anos, de repente já está usando um cabide adulto, que se for uma criança grande, já não ocupa. É interessante a gente fazer um planejamento disso, né? Largar simplesmente o fofo para o funcional, né, Vanessa? Que é uma forma até da gente economizar também, né? Então, eu acho que tem que ter esse planejamento. Você pensar a longo prazo é sempre melhor. Eu comprei os móveis do meu filho, chamava móveis inteligentes. Então, ele era um móvel para ser usado até a criança fazer 5 anos, ele era um berço com gaveteiro, com uma cômoda, e depois, e ele tinha uma parte de baixo que puxava uma cama auxiliar. Quando a criança, depois dos 5 anos, tinha a possibilidade dele virar uma cama, com essa cama auxiliar, e já a cômoda viraria uma escrivaninha, porque a criança já estaria indo para a escola, já sentaria. Sim. E assim, eu ainda tenho, a escrivaninha, por exemplo, eu ainda tenho dessa parte dos meus filhos. E meu filho tem 12 anos hoje. Então, quer dizer, a gente continua aproveitando os móveis, né? Eu acho que é legal a gente pensar nisso. Eu acho super válido, porque já que vai investir, então vamos investir numa coisa a longo prazo, não é? Coisa de criança, móveis de quartinho de bebê, já é uma coisa cara, né? Então, eu sempre aconselho as mamães que me procuram também investir de uma vez só. Investindo a longo prazo, para os móveis que vão se adaptando, é uma excelente maneira de economizar e deixar funcional conforme a criança vai crescendo, né? Bacana. E assim como as roupas também, né, Vanessa? Assim como as roupas também. Comprar roupas de acordo com a idade, mas uma quantidade suficiente para usar. A mamãe vai... Além da gente ganhar um monte de presente quando a gente tem o bebê, né? A gente ganha roupinhas, enfim. Não dá tempo da criança utilizar aquilo tudo. É um gasto desnecessário, né? Exatamente. Tem roupa que não chega nunca a ser usada. Pois é, então. É uma coisa que precisa de pensar. Mas vamos lá agora aos tópicos, Vanessa? Vamos, porque isso aqui também passa super rápido e depois não dá tempo, que eu sou muito faladeira. Então somos duas, né, amiga? Então vamos lá, ó.
Nós já falamos, então, da importância da segurança, falamos também da importância do conforto para a criança. Agora eu vou falar de uma coisa que, para mim, é o primeiro tópico dentro da organização, para ensinar organização para a criança. É dar exemplo. A criança não aprende com grito. Você está me ouvindo bem? Desculpa, eu que te cortei. Não, imagina. Então, assim, a criança, ela aprende muito mais quando a gente ensina através do nosso exemplo do que quando você grita com ela, né? Quando você fala com ela sucessivamente, 500 mil vezes a mesma coisa. Arruma essa cama, guarda esses brinquedos, arruma essa cama, guarda esses brinquedos. Quando ela vê você guardando as suas coisas, você arrumando a sua cama, fica muito mais fácil de você dar o exemplo. Arruma sua cama como a mamãe arrumou, né? Ó, vai guardar os seus brinquedos que eu vou guardar agora os meus cadernos, enfim, as minhas atividades. Então, a gente dar o exemplo é muito importante. Existem pais, homens que são folgados, que às vezes não gostam de ajudar a esposa, mas quer cobrar isso dos filhos, né? E assim, a criança até faz por uma questão de obediência aos pais, mas ela fica pensando muitas vezes, será que realmente meu pai, ele não faz, por que que eu tenho que fazer, né? A gente ajuda ele, né? Às vezes, às vezes eu vejo muito pela minha filha, né? Eu tenho 3, mas a mais novinha tem 5 anos. Eu não preciso pedir para ela fazer. Olha, filha, vai vai guardar sua roupinha, vai arrumar sua caminha, porque ela quer fazer, porque ela me vê fazendo. Então, desde pequenininho, a gente é espelho, gente. Os nossos filhos, eles querem fazer tudo que a gente faz. O tempo todo, né? O tempo todo. Tanto para o bem quanto para o mal. Eles querem fazer tudo que a gente faz. Então, se a gente for esse espelho, se a gente chegar em casa, tirar o sapato, ela também vai entrar e vai tirar o sapatinho. Se a gente dobrar as nossas roupas, ela também vai dobrar. A minha que é uma mini organizer, ela quer dobrar as roupas dela com o molde. Não é? Pois é, então. Aqui eu tenho, os meus filhos também têm o dobrador, já fica com eles no quarto. E assim, eles aprenderam desde muito cedo, né? Então, com 4 anos, eu tenho os primeiros registros do meu filho, por exemplo, do Enzo, com a cama arrumada, com coisas que eles faziam, né? Porque já fica a questão do exemplo mesmo, deles olharem pra gente e ver aquilo que a gente faz. Exatamente. O segundo tópico, Vanessa, depois do exemplo, eu coloquei dar condições. E eu gosto sempre de contar uma história que aconteceu comigo, com a minha filha. Por muito tempo, a minha filha nasceu prematura, então ela era pequenininha, e ela me incomodava porque ela ia lavar a mão, usava o banheiro para lavar a mão, para fazer alguma coisa, e simplesmente meu telefone está querendo descarregar aqui. Deixa eu apertar aqui. E aí, simplesmente, o que acontecia? Ela não colocava a toalha de volta no lugar. E aquilo me incomodava muito, 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 muito. E eu sempre falava com ela, coloca no lugar, e ela não conseguia colocar. E aí, o que aconteceu? Um dia, eu peguei ela pelo braço e falei com ela, vem aqui, coloca essa toalha no lugar, para de jogar essa toalha no chão. E aí ela falou comigo, mas eu não alcanço. E aí que eu me dei conta de que o gancho da toalha era muito alto para ela, né? Então ela pegava a toalha, eu trouxe até uma toalhinha aqui. Ela pegava a toalha, ela não tinha como colocar, era muito mais alto que ela. O que a gente fez? A gente colocou um gancho na altura dos olhos dela. Um ganchinho desses que fica preso com pressão, né? Colocamos na altura dela e nunca mais a toalha ficou jogada, né? Então a gente olha as crianças com as necessidades da criança e a gente dá condições para a criança. Não adianta você falar assim, termina de brincar e guarda o brinquedo, sendo que a caixa de brinquedo da criança, por exemplo, está sobre o guarda-roupa. Na parte de cima do guarda-roupa. A criança não tem altura para aquilo ali. Exatamente. Dar condições, a gente precisa de ajudar nesse sentido. Olha, eu até trouxe aqui para demonstrar, uma caixinha, por exemplo, com coisinhas de cabelo, tá vendo? Sim. Como é que eu posso falar para minha filha? Olha, a partir de hoje você tirou a coisa do cabelo, guarda, tirou a presilhinha, a xuxinha, tem um local para você guardar. Se eu não arrumar esse local e se não tiver fácil para ela, um acesso fácil, para ela pegar a caixinha numa penteadeira ou sobre um móvel, uma prateleira, ela não vai conseguir fazer isso. Né? Então a gente precisa de dar condições. E só fazer uma parte, entra muito para as mães a questão do mas se eu colocar aqui mais para baixo, não vai ficar bonito. Gente, esquece o bonito.
Esquece o bonito. Não vai ficar bonito do jeito que você sonhou, mas também não vai ficar feio. A questão é dar condições, deixar as coisas na altura deles. Primeiro, que gera essa autonomia, porque acho que ninguém gosta, a gente que é mãe, tem coisa mais chata do que o nosso filho o dia inteiro. Mãe, 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 mãe. Mãe, pega Onde isso. está o brinquedo? Onde está a roupa? Onde está o caderno? Onde está o livro, né? Eu faço isso aqui em casa, essa sua história da toalha é muito interessante, porque aqui em casa nós fizemos com o chuveiro. Eu mudei há pouco tempo, então, e o meu chuveiro não tinha o suporte, né? Ele era numa banheira, então ele não tinha o suporte. E o meu marido, eu sempre estou dando esse exemplo aqui nos meus stories, quem acompanha sabe. O meu marido, ele tem 1,80 m e tal. Eu tenho 1,65 m, coitadinha. E a criança tem 5 anos. Então, nunca que a altura dos olhos, para mim, vai ser a altura dos olhos do meu marido. Então, o que ele fez? Quando ele foi pendurar o chuveiro, ele pendurou na altura dele. Aquilo quase que eu não consigo pegar, de tão alto que ficou. Eu mesma não uso. Então, o que ele fez? Ele botou outro ganchinho, só que em vez de colocar na minha altura, porque eu consigo pegar e eu gosto de usar segurando, eu pedi para ele colocar na altura dela. Ela ainda não toma banho sozinha, eu que dou. Mas já vai fazer 6 anos, em novembro, 6, 7, ela vai começar a usar e já tá lá, na alturazinha dela. Sim, isso é super importante. Você falando, eu também tenho 1,71 m, marido de 1,87 m, que colocou o espelho da casa na altura dele, né? Então eu chegava no espelho, era muito interessante. A parte de baixo do espelho era na altura da minha cabeça. Eu passei por isso também. Então, assim, então, primeiro lugar, dê exemplo. Segundo lugar, dê condições. Terceiro ponto, tenha um lugar para cada coisa. E quando a gente fala ter um lugar para cada coisa, principalmente no quarto da criança, a gente chama isso na organização de setorizar. Você precisa de separar. Um erro muito comum das mães. Isso na maioria das casas que a gente vai organizar, você sabe disso, tem um baú, tem uma caixa com todos os brinquedos da criança dentro. Aí a criança quer brincar com aquela bonequinha. O que ela faz? Ela joga todos os brinquedos para ela encontrar a boneca. Ou então ela joga todos os brinquedos para poder encontrar o carrinho, e assim por diante. Quando a gente setoriza, a gente separa os brinquedos por grupo, usando caixinhas organizadoras, e as mães podem usar criatividades. Até mesmo o pote de sorvete vira um organizador nessa hora, Vanessa. Para setorizar esses brinquedos, né? Para separar esses brinquedos. E cada coisa tem o seu lugar. Então você tem um lugar para os livros, você tem um lugar para os brinquedos. Olha, eu até trouxe aqui alguns exemplos. Olha. Aqui, por exemplo, é o futebol de botão. Então eles ficam todos dentro dessa caixinha, ó. É uma caixinha organizadora, né? Separado. Aqui, por exemplo, olha. É uma outra caixa um pouquinho maior, e aqui a gente tem o quê? O Lego, os monta-montas, né? Esses brinquedos para montar. E assim sucessivamente. Então, no quarto dos meus filhos, ficam todas essas caixinhas organizadoras, maiores, menores. Eu comprei todas iguais para ficar padronizado, mas você pode reaproveitar, de repente, alguma coisa que tem em casa para poder guardar esses brinquedos. E separar esses brinquedos por grupo, né? Isso é muito importante. Aqui também, por exemplo, eu trouxe, olha, um organizador para livros, tá vendo? E você deixa ali os livros da semana, ou o livro que você está lendo com a criança à noite. Para que a criança, ela vai manusear esse livro, ela vai usar esse livro, e ela vai voltar com esse livro, ela vai guardar esse livro, né, novamente. Isso é muito importante. E outra coisa interessante que eu uso aqui na minha casa é a questão da alimentação também. Por exemplo, na geladeira, no frigorífico. Eu tenho um organizador, que eu não peguei ele para mostrar. Eu tenho 2 organizadores dentro do frigorífico que ficam na prateleira de baixo com os iogurtes dela, o danoninho dela e o sumo que ela gosta de tomar. Aquele sumo de caixinha que vem com uma palhinha, com um canudinho. Já fica ali à altura dela. Mãe, quero iogurte. Vai lá e pega. Mãe, quero meu sumo. Vai lá e pega. Então, ela já sabe, já tá ali na altura dela. E na despensa eu fiz a mesma coisa. Tudo que é para ela... dá autonomia, né, Vanessa? Isso dá autonomia para a criança. Não é que você vai deixar todos os biscoitos, todas as bolachas, o iogurte na mão dela. Tem um horário para comer, elas sabem disso. Mas você também não precisa de pegar,
colocar Não, o canudinho, né? A criança vai tendo autonomia. a gente coloca o estoque para cima, né? E aquela, eu deixo uma coisinha ou outra embaixo, que é aquilo que ela pode, né? Que ela vai comer naquele dia, naquela semana. Quer dizer, não criança, né? Come, abre 10 pacotes de bolacha e a gente nem vê. Não. É porque eu tô olhando aqui, tem um monte de gente querida entrando. A Mari entrou, a Miriam entrou. A Miriam é uma querida que eu sigo lá no Instagram. Sigam o Instagram da Miriam, gente. Tem dicas maravilhosas para donas de casa. A Mari, que também é nossa colega de trabalho aqui, que é personal aqui no Brasil, aqui com a gente. Muito obrigada pela participação de vocês, viu? Muito, muito queridas. Amei tá vendo vocês aí. Então, olha, e continuando aqui então, Vanessa. Então, primeiro, a gente precisa de dar exemplo, depois a gente precisa de dar condições, depois a gente precisa de ter um lugar para cada coisa, e o quarto eu coloquei categorizar. E a gente colocar aqui, as crianças, elas interiorizam o sentido de ordem, elas conseguem manter isso, mas a gente precisa de dar essa categoria, né? Colocar os brinquedos por categoria, colocar os lanches por categoria, o biscoito ali, ou né, o iogurte na geladeira. Isso facilita. Nós, mães, temos um erro muito grande. A gente não tem paciência em ensinar. E aí o que acontece? Né? A criança, a gente não tem paciência de falar, olha, é assim que faz, você vai e acaba fazendo para a criança. A criança não aprende, ou ela demora, esse processo de aprendizado dela vai demorar muito mais, né? Porque é um processo longo, isso vai demorar. Muito mais do que se você deixasse ela aprender. Você sabe uma coisa que eu aprendi dentro? Eu sou professora, né, de formação, eu sou pedagoga. É assim que se cria uns homens, é assim que se criam uns maridos que fazem nada. É verdade. Que não fazem nada, que não sabem arrumar a própria cama, que vão pro banheiro, não levam a roupa, você tem que dar toalha, cueca, o chinelo. Que não tira foto da mesa. Então, você sabe, eu sou professora, né, de formação. E dentro da pedagogia, a gente fala uma coisa, que não existe crianças que são desastradas. Crianças que quebram as coisas, ou que derrubam, ou que caem muito, não existe crianças desastradas. Existem crianças que não foram trabalhadas habilidades com elas, desde a tenra infância. Então, atividades motoras. Se seu filho tem atividade motora, cognitiva, tudo ok, né? Se ele é uma criança que não tem limitações, porque existem crianças que têm limitações. Se é uma criança que não tem limitações nem físicas, nem cognitivas, ele com certeza é capaz de fazer muito do que você tem permitido, né? Muito mais do que você tem permitido. Então, deixar a criança amarrar o sapato do jeito dela, deixar ela fazer atividades. Ela vai comer com garfo, vai pegar tortinho, vai derrubar. Aí o que a mãe fala? A mãe não quer que a criança derrube e suje o chão, suje a mesa. Vai lá e dá comidinha para a criança. Né? E isso a gente acaba... É onde a gente acaba estragando o desenvolvimento da criança, né? Exatamente. Eu vou pegar esse gancho. Tem uma seguidora minha que mandou uma pergunta, porque ontem eu coloquei aqui uma caixinha de pergunta, e eu queria que você ajudasse ela, tá bem? Tá ok. Ela falou, esqueci-me de perguntar a idade da filha dela. Ela tá desesperada porque ela diz que a filha dela não gosta de desapegar dos brinquedos antigos. Que ela, às vezes, ela faz doação escondida. Já disse a ela que é um erro. É um erro. É um erro. Então, e que a filha dela, só de ouvir a palavra doação, entra em pânico, faz escândalo, dá o maior show. Só esqueci-me de perguntar a idade. Eu dei a minha opinião, o meu parecer para ela no privado. E porque eu já sou mais drástica, eu falo, não, se precisar, vem muito do interno, vem muito do que a gente ensina. E eu já sou mais drástica, assim, eu falo, se precisar, leva ela no orfanato. Leva lá para ver que aquele brinquedo que você não quer, é assim, eu não quero, eu não vou mais brincar, não é mais para minha idade, só que eu também não quero dar para ninguém só porque eu não quero. Uhum. A criança não aprende, né? Não aprende. É tão triste isso, né? A gente cria adultos egoístas, e às vezes até com esse nosso nicho, né, Vanessa, que a gente trabalha com pessoas em situação de acúmulo ou desorganizados crônicos, porque as pessoas às vezes
ela cresce em adultos assim, que não consegue dar aquilo que tem. Às vezes é algo que não te serve mais e pode fazer outra pessoa feliz. Um brinquedo que não serve mais para essa criança, mas pode fazer uma outra criança feliz, né? A gente precisa de trabalhar isso nos nossos filhos, né? Isso Mas são às vezes, princípios de vida, na verdade, né? sim. São Vou princípios de fazer uma vida que parte deveriam aqui trabalhar. também, porque, olha, mãezinha, se você que me perguntou isso estiver aqui, não estou te criticando, te julgando de forma alguma. Sim, de forma nenhuma. A gente conhece muitas mães que dão ali o litro, sabe? E fala, filho, você precisa, você tem que doar e não sei o quê. E tem muita criança que tem aquela opinião. E aí entra a paciência, porque mãe cansa, gente. A gente cansa. A gente cansa de falar 10 vezes a mesma coisa. Chega um A gente não é obrigado a aguentar tudo, né? E às vezes a gente puxa muita coisa pra gente. E aí acontece isso. Às vezes, para você não ouvir a criança reclamar, a criança falar, você fala, tudo bem. Então, você não quer? Ok. Então, a gente não vai dar o seu brinquedo. E aí a criança vira aquele reizinho, né? O reizinho com a coroinha que pode tudo, que consegue tudo que quer. São princípios de vida. É a base, né, da educação da sua casa, né? Trabalhar isso, são valores que são trabalhados com seus filhos. Sim. Gente, eu queria dar beijo aqui também, ó, para Letícia, minha querida, minha cliente VIP, amo de paixão. Letícia virou uma organizer melhor do que eu. Você tem que ver como que ela organiza hoje, tudo na casa dela. A Raquel também, a Raquel também é pedagoga. Muito obrigada pela sua participação também, Raquel. Beijinho para vocês. E agora então nós vamos para o quinto. Está aqui dizendo, dar tudo não concordo, deixar ficar só com um ou dois preferidos. Sim, não. A gente não é dar tudo. A gente sabe com o que brinca. Já viu aquela história? Não brinca, ó. Há um tempão, você fala em doar, a criança vai lá e fala, não, mas nossa, eu adoro isso aqui. Ela nem lembra, faz 2 anos que ela nem mexe naquilo. Não é o dar tudo, é o princípio de criar, a gente precisa ter em mente assim. É o que eu uso na minha casa. Eu falo, meu filho, a minha filha, ela tem 5 anos hoje. Mas amanhã ela vai ser uma moça, ela vai ser uma adolescente e ela vai ser uma mulher, ela é uma mulher. Então, tudo o que a gente embute na criança, na primeira infância, até os 7 anos, até os 10 anos, é o que ele vai carregar para a vida. Sim. Aí vira uma criança, uma mocinha de 15 anos, que o guarda-roupa tá lá entulhado de coisas porque ela não consegue se desfazer de peças de roupa que não serve mais, né? Um sapato que não serve mais. E a gente precisa de trabalhar. E às vezes viram mães, né, nesse sentido também, que não desapegam de roupa, não desapegam de bolsas, sapatos, de papéis. Por quê? Porque isso não foi trabalhado desde a infância. Né? A gente precisa de cuidar. Vamos lá para o quinto passo? A questão é embutir na criança o senso de consciência, o senso de responsabilidade de que em certos momentos é preciso fazer escolhas. Olha só, a Raquel Montemor está falando que as filhas dela, desde pequena, ela levava as crianças em creches e orfanatos e as crianças doavam brinquedos, roupas e sapatos. Certíssimo, é isso daí. Eu acho que é esse o ponto mesmo de ser feito. É a consciência do ser humano. Quinto passo, vamos lá? Quinto passo, Van. O quinto passo fala assim: pense como uma criança. Eu falo, veja as suas necessidades. Você precisa pensar como uma criança na questão da altura, na questão do peso das coisas, porque às vezes você acha que a criança ela tem como levar a caixa de brinquedo, alguma coisa que você acha para organizar, mas para ela aquilo é pesado. E assim, a gente precisa de tomar cuidado quando a gente fala para as crianças fazerem algo, a gente precisa tomar cuidado com 2 coisas. Primeira coisa, não dar algo que seja muito difícil para a criança fazer. Porque se for uma atividade além do que ela possa fazer com a questão da idade dela, com o desenvolvimento dela físico, motor, cognitivo, ela vai ficar frustrada por não conseguir fazer aquela atividade. Porém, né, de outro modo, se você dá algo que seja muito fácil, algo que ela faria ali com os pés nas costas, fácil demais, ela pode se sentir entediada,
né? E ela pode não querer fazer porque, isso aí é um saco, eu não quero fazer isso. Isso é muito chato, né? Não quero fazer. Então, a gente tem que ter um equilíbrio disso. É logicamente que você, mãe que está aqui conosco, conhece muito mais o seu filho do que a gente. Você sabe quais são os limites físicos dele, você sabe os limites cognitivos, a força, né, que ele tem física. Tente explorar isso de uma forma adequada. Nós temos um quadro, eu vou até colocar depois, quem quiser lá, eu vou colocar na minha página no Instagram ainda hoje, um quadro onde a gente determina a idade para a criança desenvolver cada coisa, né? Então, uma criança de 2 anos, de 3, de 4, 5, 6, 7, até 12 anos, como que essa criança, quais atividades que essa criança pode fazer? Já pode ajudar a secar uma louça, já pode ajudar a guardar os brinquedos, aguar a planta, colocar a comida para o animalzinho de estimação, colocar atividades que essa criança possa fazer. Mas a gente precisa de pensar como uma criança, olhar com o olhar da criança, né? Não com a sua força física, não com as suas condições, mas com a condição dessa criança. Tem a questão do arrumar a cama, né? Se a minha filha já tem idade, ela tem condições de arrumar a cama, não cobre dela. É claro que ela não vai esticar o lençol do mesmo jeito que você, gente. Não cobre disso. Criança, tem mãe que faz isso. Porque não sabe fazer. Não sabe fazer. O que isso vai gerar? Ela não vai gerar vontade nela de melhorar e de aprimorar. Deixa ela arrumar do jeitinho dela. Sempre enxergue, demonstre para o seu filho que você está contente, que você está com orgulho, que você sabe que ele deu o melhor dele. E as crianças dão, né, Sheila? Elas dão o melhor delas. Elas dão. E elas gostam. E olha, ninguém gosta de trabalhar, Vanessa, e não receber um elogio, né? É tão gostoso quando a gente faz hoje. E isso não é uma barganha, não é tomar lá da cá. Você tem que fazer isso para receber um elogio. Mas como é gostoso você receber um reconhecimento daquilo que você fez. A Miriam, que está aqui que está participando aqui com a gente, eu acho muito engraçado. Todos os dias ela incentiva as pessoas a organizar a sua cama. Eu tenho aprendido muito com a Miriam sobre muitos aspectos. E aí, de vez em quando, o esposo dela arruma a cama. E aí ela fala assim, olha, a dobrinha aqui do canto ele não fez como eu faço, mas está excelente. Da mesma forma, a gente tem que fazer com os filhos, né? Olha, não arrumou a cama como eu arrumo, mas está de parabéns, né? Você não limpou o chão como eu limpo, você não recolheu, de repente, um brinquedo, sei lá, alguma coisa aqui como eu faria. Mas parabéns pela sua iniciativa. E incentivar a melhorar, né? Ensiná-lo a melhorar. Olha, quem sabe da próxima vez, se a gente fizer assim, não dá certo, né? E eu gosto muito de ouvir os meus filhos. O Enzo, por exemplo, eu organizava o guarda-roupa dele e dobrava as camisetas dele na gaveta. E aí eu descobri que ele tinha dificuldade em manter as roupas dobradas. E eu perguntei para ele, filho, como que realmente você gostaria de organizar? Qual que é a sua ideia de organização para você manter? Ele falou para mim, mãe, eu queria que colocasse tudo nos cabides. Se colocar tudo no cabide, para mim, fica mais fácil. Gente, o guarda-roupa dele continua organizado, as peças todas penduradas, e não teve mais problema com a organização. Né? É não fazer do seu jeito, mas respeitar o outro, né, Vanessa? Mesmo sendo os nossos filhos. É o que a gente sempre fala. A organização, gente, o que vocês precisam entender, o nosso trabalho enquanto profissional e a organização e sempre será algo muito pessoal, muito particular. Por isso que eu sempre bato na mesma tecla. A sua casa não é igual à casa da vizinha. Não adianta você comprar o mesmo organizador que a vizinha comprou, porque não vai funcionar para você. A mesma coisa com as pessoas. Não adianta a gente pegar aqui, a gente pode dar, você pode dar aqui, eu tenho uma tabela, um geral, né? Um panorama assim. Mas para ter uma ideia, né? Regra, uma criança de 5 anos pode fazer isso. Eu vi em tal lugar que uma criança de 5 anos pode fazer isso. Por exemplo, tem muita criança com 5 anos, com a idade da minha, que já está alfabetizada, que já tem condições de ler. Então eu posso colocar uma etiqueta, eu posso, justamente para incentivar aquela criança que já começou a ler, e outras crianças na mesma faixa etária ainda não estão alfabetizadas. Então não adianta a gente pegar o exemplo de um e fazer no outro. Eu adorei esse exemplo do seu filho. A gente tem que perguntar. Aí quando a criança é muito pequena, claro que não. Mas a partir de uma certa idade, a mesma coisa eu falo em relação aos maridos. A gente tem que perguntar e perceber como é que funciona a lógica deles.
que nunca vai ser igual a nossa. Olha, eu acho que nada melhor do que a vida da gente como exemplo, né? Você falou aí do Enzo. Uma outra coisa também é a gente, quem é mãe, principalmente mãe de 2 filhos ou mais, a gente tende a comparar os filhos. Não compare os seus filhos, né? É como você está falando, o Enzo com 4 anos ele lia e escrevia. A minha filha com 6 anos ela começou a ler e escrever. Cada um tem o seu tempo de desenvolvimento. A gente não pode, isso é um erro muito comum. Então, de repente, a criança, arruma a cama com perfeição, o outro já não vai arrumar tanto. São pessoas diferentes, né? A gente faz isso até com o marido e a gente esquece que ele veio de uma criação que às vezes não foi ensinado, ou às vezes até foi ensinado de forma diferente. Aí a gente se casa, a gente forma uma nova família, né? A gente constitui uma nova família e a gente quer colocar as nossas regras ali também dentro do casamento. E é onde gera até conflitos, né? E a gente tem esse problema. Vídeo chama Como Organizar o Seu Marido. Quem quiser depois, quando tiver interesse, vai lá aprender a organizar o marido. É interessante. Estamos aqui Vamos lá, 40... Estamos aqui há 40 minutos já. Gente, tem problema para você? Se não der tempo de falar tudo, dar os recados, aquelas considerações finais que você tem para falar, surpresa. A gente volta e entra rapidinho de novo para a gente fechar. Não precisamos ficar 1 hora, é só para, se não der tempo, a gente entra de novo. Isso, tudo bem? Tá, gente? Joinha aí se vocês concordam, se vocês ficam aqui com a gente. Isso. Um beijo para a Tati também. A Tati também é personal organizer, nossa amiga aqui, nossa colega de trabalho também. Tati, muito bem-vinda, obrigada. E a gente vai falar aqui então o sexto passo. Nunca peça para a criança organizar como castigo. Isso é um erro, Vanessa, grande. Vai organizar aquele quarto porque você tá de castigo. Ou vai organizar agora seu guarda-roupa porque você me desobedeceu. Isso gera na criança um conflito tão grande de que aquilo não é bom, né? Que aquilo a organização vira uma punição e não algo que seja bom para ela, para o desenvolvimento. Isso é um erro muito, muito comum, né? A gente pegar, é igual colocar a criança de castigo no berço. O coitadinho não entende que ali é o local para ele dormir, é o local para ele descansar, e ele vai ficar de castigo no berço, né? É a mesma coisa você colocar como castigo para a criança organizar uma parte da casa ou uma parte do quarto dela como castigo. De raiva. Né? A gente não pode fazer isso. E aí, olha, nós vamos para o 7º passo, que eu acho que é o mais interessante que eu quero mostrar aqui para vocês, que é usar formas lúdicas para ensinar a organizar e os seus benefícios. Criança, principalmente assim, olha, uma criança até uns 10 anos, a gente pode trabalhar de formas lúdicas. Usando figuras, como você disse, Vanessa. A gente pode usar figuras, a gente pode, não precisa de você ficar falando o tempo todo, sabe? E aí, olha, eu trouxe aqui, eu não sei se vai dar para mostrar para vocês, mas eu trouxe aqui, ó. Tá dando para ver? Dá. Tá dando para ver, né? Ó. Então, a gente colocar uma sequência de coisas que a criança tem que fazer. Arruma a cama, tomar banho, escovar os dentes, pentear o cabelo. Colocar isso numa sequência, organizar a rotina numa sequência. A criança visualiza aquilo e automaticamente... Ó, essa daqui é a rotina da minha filha, da Pietra. A criança já entende aquilo que tem que fazer e aí você não precisa de ficar mandando a criança fazer. Porque, na verdade, ninguém gosta de ser mandado, né? E aí você só vem... Olha ali a rotina da criança, o que precisa ser feito. É claro que você vai poder acompanhar, né? Ver se a criança está realmente fazendo, mas não fica aquela cobrança o tempo todo. Você não pode deixar solto, mas conduzindo, mas de forma disfarçada, né? Você fica ali por trás. E o lúdico, é muito importante a gente trabalhar o lúdico. A criança que não sabe ler, por exemplo, você pode colocar uma etiqueta na caixinha. Coloca uma etiqueta aqui de um carrinho, por exemplo. Ela sabe que ali dentro vão estar os carrinhos dela. Você coloca uma etiqueta de um jogo, de um Lego, por exemplo. Ela sabe que ali dentro vão estar os Legos. É uma forma da gente... E a criança que já sabe ler, você pode pôr uma etiqueta escrita, né? A própria criança pode desenvolver as próprias etiquetas, né? O Enzo, um tempo, acho que ele tinha uns 6 anos, eu deixei ele fazer as etiquetas. Então ele fez os carrinhos, aqueles bonecos, Max Steel e tal, e ele fez para poder fazer, para colocar na caixinha. Eu acho que é muito importante a gente deixar. Né? Acho que flui muito melhor. Ele se sente parte. E vai criando gosto
pela coisa, pela organização. E isso de organizar a rotina é muito interessante você falar, né? Que muito não é só coisas, né? Não é só os brinquedos, as Não, não. esse seu quadrinho da rotina é muito interessante mesmo, porque criança, a gente sempre ouve falar e a gente acredita, eu acredito muito nisso, criança, ao contrário do que se pensa, criança gosta de rotina e criança precisa de rotina. Mas quando se fala em rotina, tem algumas mães se sentem pensando que é aquela coisa militar, né? Tal hora, Porque as tal pessoas têm uma ideia muito errada de rotina, né? Que a rotina não precisa de ser algo engessado, ela tem, aliás, ela precisa ser flexível, né? Porque a gente não sabe o que acontece. E nós, mãe, por exemplo, a gente dorme com um filho bom e de repente ele acorda de manhã vomitando ou com algum tipo de problema que você tem que socorrer, e ali a sua rotina já saiu né, do trilho. Porém, quando possível, você retoma novamente. Então, é assim que funciona. Mas para uma criança, a criança que cresce sem rotina, ela não tem horário para dormir, ela não tem horário para comer, ela pega celular a hora que ela quer, ela tem tela a hora que ela assiste o que ela quer. E não pode ser assim, né? Como diz, a rotina ela serve como uma segurança para a criança, né? É onde você também tem as rédeas da sua casa e da vida do seu filho. Então, assim, tempo de tela. Criança não pode ficar com o celular a hora que ela quer. Né? Após as 18 horas é um perigo. Isso aí todo. Eu não sou da área clínica, mas a gente sabe disso. Trabalha toda a parte. Da agitação que a criança fica mexendo com essas partes eletrônicas. Então, ter um horário para brincar no celular, um horário para tela, né, para televisão e jogos, ter um horário até mesmo para brincar com os brinquedos. E uma outra coisa também, Vanessa, as mães costumam dar, às vezes, um tablet, um celular, para a criança ficar quieta. Deixa a criança brincar com brinquedos, porque no ócio, quando é ali que ela desenvolve a criatividade. Né? É ali que ela vai criar o mundo dela, ela vai fantasiar. Isso é importante para o desenvolvimento. Tá aqui agora a pedagoga falando, já não é mais a personal, né? A minha filha, ela gosta muito desse tipo de bloco de montar que você mostrou. Então, eu compro em baldinho, vem os baldinhos, né? E eu não tenho no quarto dela, porque agora, como já não tem mais escola, só em setembro, agora que tem aula, então eu deixo na sala. Eu tenho um móvel na sala e eu tirei uns livros de lá e coloquei os baldinhos, tá organizadinho ali, porque é ali que ela vai brincar, não é? Então, outro dia, eu não tinha, eu tava sem um tripé pro celular, né? Para gravar vídeo, tava sem um tripé. Pois ela criou um tripé para mim com os blocos de montar e deu certinho. Fez ali um encaixe do telefone. Olha, mãe. Legal. Então, porque a gente deixa, fala, não, vai brincar um pouco com os seus brinquedos, vai brincar, agora vai desenhar um pouco, vai fazer Eu já outra ouvi coisa. de mãe falarem para mim assim, o meu filho não sabe brincar, ele só sabe jogar. Não adianta eu deixá-lo sozinho, ele chora, ele reclama. Deixa chorar, deixa reclamar um pouquinho, que daqui a pouco ele começa a desenvolver, né? Então, olha, só recapitulando para a gente poder abrir para perguntas e respostas, Vanessa. Primeiro lugar, ter cuidado com a criança. Primeiro, a gente precisa de ter a proteção com a criança e o conforto, isso é importante. Isso antes dos tópicos, tá? E depois a gente falou, primeiro, dê exemplo. Segundo, dê condições para a criança. Depois, tenha um lugar para cada coisa. Depois, crie categorias. Depois, pense como uma criança e não como um adulto. Sexto, nunca peça para a criança fazer algo para organizar como castigo. E o sétimo, use formas lúdicas para ensinar organização para o seu filho. Eu acho que são 7 pontos assim que dá para a gente amarrar e a gente trabalhar bastante. E agora a gente gostaria de abrir perguntas e respostas aí comigo, com a Vanessa. Aproveita que a gente está aqui para a gente poder tirar as dúvidas de vocês. Eu leio aqui algum comentário. Ajudou vocês, mães? Abriu aí um leque de possibilidades aí para vocês usarem com os vossos filhos. Conta aqui pra gente. Depois sofrem muito quando vão para a escola se não tiverem rotina. Verdade, porque na escola a rotina, o horário daquilo, e depois é muito fácil a mãe falar: olha, o meu filho é mal comportado na escola. Não, é a rotina de dentro de casa, é aquele mesmo critério que ele vai seguir
Na E escola, é verdade. Porque na escola não tem como, tudo tem horário, né? Na escola a gente segue uma rotina bem exatamente, a fechadinha. hora do lanche, hora do almoço, hora de brincar, hora de desenhar, hora de tudo, né? E é Sim, claro que a sim. gente deixar a criança livre, igual você falou, ah, meu filho só sabe jogar. Não, é que jogar é mais gostoso, mais confortável, ele gosta daquilo. Sim. É a mesma coisa, gente, não tem- Retém menos esforços, né? Tá ali só. Pois é né? verdade, é verdade. Eu gosto muito de dormir. Se me deixarem, E eu assim, durmo. olha, você sabe uma outra coisa que eu falo aqui? Deixa a criança brincar. Não tem problema fazer a bagunça. A bagunça para a criança é onde ela está expondo a criatividade dela. A questão é organizar depois da bagunça. Brincou? Gastou toda a energia que tinha? Ok, agora é hora da gente organizar. E aí canta musiquinha. Olha, eu desenvolvi uma musiquinha com um ritmo com as crianças, que é aquela música meu lanchinho, né? Eu peguei a melodia da música e a gente fez a musiquinha assim. Chegou a hora de organizar. Os meus brinquedos eu vou guardar. Os meus brinquedos eu vou guardar. Agora preste muita atenção. Agora preste muita atenção. Roupa e sapatos não se joga ao chão. Roupa e sapatos não se joga ao chão. Eu falo, guarda onde? Ele fala, no armário. Meus brinquedos vou guardar e organizar. E depois mais tarde, irei brincar. A gente inventa, canta com o filho. Pergunta Não aqui, tem ó. voz para cantar, não tem problema. A gente canta assim mesmo, né? A Wanda tem aqui uma pergunta para você, Sheila. Diga. Quando se for organizar a criança numa idade mais avançada e ela se mostra resistente a colaborar, o que propõe para tentar motivar apesar da resistência? Principalmente se ela já estiver entrando na idade da adolescência. A gente sempre deixa ele achar que ele está no controle. Então você pergunta para a criança: como que você acha que deveria organizar? Olha, eu queria organizar sua gaveta. Qual que é a melhor forma? Você acha que é melhor a roupa dobrada, assim ou assado? Você acha que é melhor guardar? Deixa ele participar. Eu acho que a criança, quando ela cria resistência, é porque normalmente ela tem sentido de liderança, sabe? Às vezes ela não gosta de ser mandada. Então você dá oportunidade para ela de te ensinar, né? De falar para você como que ela gostaria. E então deixa ela participar. E ali você pode pegar as dicas dela, colocar em prática e mostrar para ela se vai dar certo ou não. Olha, do jeito que você sugeriu, não ficou tão bom. E se a gente fizesse assim, né? E se a gente fizesse assado? E envolver a criança dessa forma. Eu acho que é uma forma legal para começar. Interessante, eu acho também. Ajudou, Wanda? A Mimos para minha casa disse que ficou morrendo de saudade da musiquinha. Ah, gostou Gente, aí? olha, vamos entrar nos 5 minutos finais. Se não der tempo, a gente volta mais 5 para a A Sheila gente dar volta. recadinhos maravilhosos. Se você ficou aqui até agora, se prepare, minha amiga, mãe maravilhosa. Eu queria, sabe, né, usar para mim, mas não posso. Então, conta lá, Sheila. A Sheila, ela desenvolveu um curso chamado Ordena Kids. Isso. Exatamente para isso, para nos ensinar a ensinar as crianças a organizar. Fala um pouquinho do seu curso para a gente, Sheila, por favor, e a nossa surpresa. Olha, eu vou falar para vocês, então, são duas coisinhas. A primeira, a gente vai falar sobre o Ordena Kids. O Ordena Kids é uma escola para pais, onde a gente ensina, a gente dá condições para o pai e para a mãe que quiser participar, ensinar como ensinar ao filho, né? Ficou redundante, mas é isso mesmo. A gente vai ensinar os pais para ensinarem os seus filhos a serem mais disciplinados e organizados. É um curso online, ele é totalmente online. Nós ainda não lançamos esse curso, ele vai ser lançado agora em junho, mas quando a Vanessa me convidou para falar aqui sobre organização, eu pensei em trazer para vocês já o Ordena Kids, que vai ser lançado, e a gente vai fazer um cupom de desconto para vocês, tá? A gente não tem, provavelmente ele vai sair em torno aqui para o Brasil de 200 e poucos reais. E então aí para Portugal eu não sei fazer essa. Você tem ideia aí de uns 200 Tem e... 250 Uns reais, 280, uns 40 280 reais. euros, 40 euros, 35 euros. Por aí, Mais mais ou ou menos. menos.
Menos tá? de 50 euros. E aí, Fantástico. quem se interessar em fazer o curso do Ordena Kids, serão 4 módulos, ele é totalmente online, como eu disse, vai ter um grupo no WhatsApp, onde a gente vai poder interagir, conversar, vai ter aula via Zoom, comigo diretamente, né, com o grupo. É só entrar em contato comigo pelo celular, Vanessa, e eu não sei como é que eu deixaria meu número aqui, mas entre em contato comigo no celular e diga, eu Pode quero o Ordena Kids. manda direct para mim, que eu encaminho você para o WhatsApp dela e vocês falam direitinho por lá. Pode mandar mensagem para Isso. mim, que tiver interesse, que eu encaminho para Sheila. Parabéns, Sheila. Adorei essa iniciativa sua, viu? Espero que esse curso Ai, seja um grande sucesso. E vai ser, né? Muito ai, legal. tomara. Gostei muito quando eu soube. E eu assim, ó, então assim, a gente está lançando de primeira mão para a audiência aqui da Vanessa. E aí, quem quiser, então, o desconto serão só para vocês, tá? O cupom de desconto é só para essa turma que está aqui, para quem participou. Só E para outra coisa é que nós estamos lançando agora também o processo 21. O processo 21, Vanessa, a gente vai ficar com a pessoa num grupo por 21 dias, ensinando tudo sobre organização. A gente vai passar por todos os cômodos da casa, com outros profissionais, falando sobre organização de saúde, falando sobre maquiagem, sobre roupa, porque é importante em moda, né? Você saber o que te serve, o que fica bom para você. Não adianta você guardar aquele monte de roupa. E o processo 21, ele vai do dia 8 de junho ao dia 28 de junho. São 21 dias direto nesse grupo. É totalmente online, via Telegram. E também a gente fez um desconto aqui para esse pessoal. Então, quem quiser também pode entrar em contato comigo, que a gente passa o link do processo 21, tá bom? Aí tem o Ordena Kids, é escola para pais. É onde a gente vai ensinar os pais para ensinarem os filhos. O processo 21 é um outro projeto, onde a gente trabalha organização diretamente com as pessoas. Tá? Quem quiser, o meu telefone, eu vou deixar o meu telefone aqui. Só falando aqui, Vanessa, meu telefone é 11 9 7464 5209. É só entrar em contato comigo que a gente fala aí. Ou fala com a Vanessa, que depois ela me passa também. Pode falar comigo que eu encaminho e é uma grande oportunidade para você. Se você não sabe o que é o Telegram é algo parecido com o WhatsApp, só que muito melhor. Só que muito melhor. Tem ali muito mais gente, dá para ter mais interação. Então, não se preocupe, manda mensagem para mim ou diretamente para a Sheila, segue ela lá, que ela envia o link e você já entra no Telegram dela para fazer esses 21 dias de organização geral ou depois o curso para pais. Isso mesmo. Você vai ter numa plataforma. É muito grande. E quem tiver alguma dúvida também, né, Vanessa, deixar aí qualquer coisa, é só perguntar pra gente depois sobre organização também, que a gente está à disposição. Pode. Aqui os meus seguidores, eles já me conhecem, eles sabem que eles podem falar comigo a qualquer hora que eu respondo, encaminho, não deixo ninguém na mão. Olha, deu tempo certinho, ainda nos falta 3 minutos, 2 minutos e meio, estou até surpresa. Porque nós somos muito organizadas, né, Vanessa? Tudo organizado, até o nosso tempo, olha só. É a primeira vez. Geralmente eu acabo, acabou, tchau. Gente, todos vocês que estiveram aqui, muito obrigado pela participação de vocês. Tiver dúvida, ficou com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, quer colocar alguma questão, não identifico você, não pode mandar, a gente responde, tá? Sim. Pode mandar a sua questão, algum problema, alguma dúvida, não fica com vergonha, que tem muita gente que não quer, eu não identifico você, eu não ponho seus stories, eu não, sabe? Que às vezes a gente divulga, a gente põe nos stories um direct que alguém mandou, nunca identificando a pessoa, mas são coisas, né, que dá para fazer. Então não se preocupe, se você tiver uma questão mais difícil, uma questão que te cause sofrimento e você queira tirar essa dúvida, fica à vontade que a gente está aqui para isso, tá, gente? Com certeza. Muito obrigada, adorei esse nosso papo. Eu que agradeço. Espero que você me convide mais vezes para sua casa. Com certeza, mas é que com certeza vamos fazer aqui muitas e muitas vezes, tá? Quem sabe a gente vai fazer um Ordena Kids aí na sua cidade, né? Aí em Portugal mesmo. Um Ordena Kids presencial. Vamos sim, vamos, ótimo, ótimo. Vamos pensar nisso. Obrigadão, viu, Sheila? Deus abençoe. Beijo, e fique bem aí. Tchau, gente. Beijo para todos. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.